E a gente vê aí que 80% do espalhamento de doenças, falando aí de PRRS, né, e PED, é, pode ser atribuído pela movimentação animal entre fazendas, é, sem considerar o tipo de movimentação animal. Ah, e aí, depois da movimentação animal, vem a movimentação de alimento, né, de ração. Tá? E a rede de contato de veículos é enorme. 100 vezes a conexão entre fazendas pelos veículos é 100 vezes mais do que comparado com a movimentação de animal em si. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, eu sou veterinário, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa aberto, leve e com uma gama imensa de profissionais da área e profissionais afins. Hoje eu estou falando com o Dr. Gustavo Machado, dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, mais um programa internacional nessa nossa semana. Uma expectativa bastante grande de conhecer, de conversar, de discutir alguns pontos importantes que ele está fazendo por lá e uma curiosidade bastante grande para nós. Doutor Gustavo, antes de começar, eu reforço aqui essa nossa abordagem, né? A gente fala aqui que a gente está sendo ouvido e visto por produtores, por profissionais da área, por futuros produtores, por futuros alunos ou estudantes, tanto de medicina veterinária, agronomia, as ciências biológicas, zootecnistas, né? Então futuros acadêmicos, professores também, e eu sempre falo de consumidores e os não consumidores da nossa proteína. Então, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo, né? Doutor Gustavo é veterinário, é formado em Santa Maria, a mesma faculdade que eu, completei 35 anos agora esse mês. É veterinário com mestrado e doutorado em epidemiologia na URGS. Atualmente ele é professor de epidemiologia e doenças infecciosas na Carolina do Norte, na Universidade Estadual do Carolina do Norte. E ele vai nos falar aqui um pouco dessa sua gama de conhecimento. Seja muito bem-vindo, Gustavo, e eu gostaria, depois dessa minha apresentação formal aqui, que tu fizesse a tua apresentação. Quem é o Gustavo? Da onde que surgiu a suinocultura para o Gustavo, desde dos seus tempos lá de indo para Santa Maria e agora como professor fora do Brasil. Boa tarde aí, Gustavo. Bom programa para nós. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E pois eu sou ali do Santa Cruz do Sul, então sou mais nascido aí, criado aí no campo aí com o pessoal lá, meus avós. E aí, sempre no meio aí do meio pecuário, eu acabei é, trabalhando em algumas áreas, mas o meu interesse maior é pela computação mesmo, pela questão de analítica, né, de populações. Não sou focado em um animal em si, mas sim no entendimento de populações, né? Então, já trabalhei com doença de espalhamento em bovinos, temos aí modelos de febre aftosa, e quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, tem muito tempo que eu estou por aí. A indústria de suíno aqui ela é bem verticalizada e bem organizada na questão de poucas empresas dominar o mercado. Então aí é uma questão atrativa, né, para o desenvolvimento de modelos de espalhamento de doença, onde você tem todo o sistema aí na sua mão e se consegue aí manipular ele, né, de melhor forma possível para ganhar aí entendimento de espalhamento de doenças, ganham aí de simular intervenções, né, vacinações, protocolos, que não precisam ser feitos, né, no campo, pode ser feito sinteticamente e pode te dar um bom direcionamento, né, para onde se ir. E uma questão que eu gostaria de ressaltar, eu sou veterinário, assim, por diante, mas
é acessível, sim, se você tem interesse aí em entender a matemática, não é tão longe da nossa área. O que falta mesmo são profissionais que queiram entrar, né, nesse meio a fundo e entender mais como as doenças se espalham. Então, eu passei por alguns locais e acabei aqui no sul, onde tem o segundo estado com a maior densidade de suíno, né? Exporta muito suíno do estado, né? Tem muita movimentação saindo daqui, então tem muita reprodução. E aí são mandados aí os animais para terminação lá em Iowa. Então, aqui a densidade de fazendas por metro quadrado é muito grande, o que adiciona muito desafio, né, para a sanidade. Ao mesmo tempo, nos dá a oportunidade de entender, né, em detalhe como que as coisas estão se espalhando, como as doenças estão se espalhando. Então, mais ou menos isso aí, a nível geral, né, o que a gente vem tratando. Eu tenho um laboratório aqui que tem pessoal tanto da matemática, da física, alguns epidemiologistas, ah, e todo mundo trabalhando pela mesma direção, né, entender o espalhamento de doenças. No caso da suinocultura, né, a gente tem uma linha de suinocultura, entender o espalhamento entre fazendas, dentro dos galpões, até chegar na baia, né? Então, todos os níveis de espalhamento que a gente trabalha aqui. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Muito bem, muito legal. Já fiz algumas anotações aqui e questões interessantes, né, Gustavo? Em primeiro lugar, é a minha primeira entrevista com o veterinário que já vai para essa questão analítica da veterinária, né? Então, quando eu falava lá de profissionais atuais e futuros profissionais, né? Muitas vezes as pessoas associam a veterinária, pô, eu gosto do animal, eu gosto da criação, né? E mesmo na nossa formação de veterinário, às vezes não é muito aprofundado essa questão. Ou a gente não, na época, não dava tanto valor assim. Então é interessante essa tua fala da questão analítica, do direcionamento, da matemática, também como uma forma de uma atuação do veterinário, né? Então, legal que é a primeira pessoa a primeira vez que eu estou conversando aqui, e eu gostaria que se tu pudesse ir fazendo um alinhamento, aquilo que tu falou, da produção verticalizada, aqui no Brasil também, né? Hoje nós temos uma concentração muito grande de empresas que trabalham com a verticalização. A produção independente no Brasil, ela está sofrendo uma diminuição bastante grande. Estamos aí com aproximadamente 15% de produtores independentes que têm o seu ciclo completo, né? E muitas empresas, mesmo independentes, também têm um sistema com mini integrações, né, que a gente chama. Então é de interesse mesmo das empresas, das grandes empresas ou de quem tem a cadeia na sua mão, né, todo esse controle, não só o controle específico por granjas, né, mas o pacote completo que vai da granja até o abate, né, até a produção industrial. E quando fala do laboratório de matemática, os laboratórios de matemática, que tem matemáticos, físicos trabalhando, interessante, o laboratório, né, de investigação em modelos matemáticos. Eu gostaria que tu pudesse explicar o que é a modelagem matemática, ou já direcionando para a tua área. Tu comentou aí que tu vai do campo até para dentro da baia, né? Mas em termos práticos, o que é o dia a dia de um laboratório que trabalha com a modelagem, especificamente nos desafios sanitários, nos desafios do espalhamento, fala do risco, né, das doenças endêmicas ou doenças emergentes? Uhum. Então, nosso dia a dia aí a gente já criou a base, né? Já tem um modelo de espalhamento, ele é nomeado, a gente dá um nome para ele como Peak Spread, então a gente constrói em cima desse modelo. O que é esse modelo de espalhamento? É um modelo estocástico de espalhamento, ou seja, ele tenta simular
baseado em dados reais, né, que a gente coleta da indústria, então a gente sabe onde as propriedades estão, a gente sabe quantos animais foram movimentados no dia a dia, a gente sabe quando que a doença entrou no rebanho, quando que ela saiu, quando ela foi combatida do rebanho, e a gente também tem aí a questão do GPS, né, dos veículos, então a gente sabe toda a rede de contato entre todas as propriedades aí, mas a questão da distância, né, quão próximo as propriedades estão. Eu comento aí questão do espalhamento indireto, ou seja, se você está mais próximo de uma fazenda infectada, sua chance de espalhamento por meios que a gente não conhece muito bem, né? Tanto a emprestação de utensílios, visita do vizinho, até a questão airborne, né, do espalhamento, são questões que são incluídas nesse modelo, tá? E aí eu tenho diversos projetos alinhados em cima desse modelo. Então imagine um simulador, aí quem gosta de videogame ou essa questão, assim, imagina você está simulando possíveis cenários, né? A gente sabe que a doença chegou numa propriedade e as propriedades movimentou para mais duas, né? Qual que é a probabilidade da doença ser transferida para essa outra, né? Não é sempre 100%, tem todas as incertezas ao redor, né? Quais são os animais que foram movimentados. Então, e esses modelos são desenvolvidos, a gente tem computador específico, né? Servers específicos para rodar essa quantidade de simulação. É bem cara, né? A questão, a gente precisa rodar muitos cenários, né? Para conseguir tentar, no final das contas, extrair para cada propriedade qual que é a rota principal que pode infectar essa propriedade e qual que é a rota principal que essa propriedade vai infectar outros. Então, no final, a gente consegue extrair para cada propriedade se aquela propriedade é mais suscetível a ser infectada pela movimentação animal ou pela localização que ela está, tá? E aí, em cima disso, a gente desenvolve as estratégias de controle, né? Fechar a fazenda, tentar diminuir o weeding, né, dessa fazenda, fazer tratamento, né, sugerir a aplicação de vacina reativa, né, ou seja, tentar reagir à epidemia. E cada um dos projetos é alinhado, né? Tem projeto só do galpão, projeto só da baia, e tem o projeto por separadamente, né, os componentes da propriedade em si. E a gente conecta todos esses níveis, né? Então, todo mundo tem que estar alinhado, né, trabalhando no mesmo destino, né? São projetos isolados, a gente tira conclusões separadas, né, publicação assim por diante. Mas o goal principal é conectar todos os níveis aí, e aí conseguir ter, se eu ir lá e não eu diminuir o índice de reprodução numa fazenda, qual que é o impacto na cadeia inteira, né? Para aquela indústria específica. Esse é o objetivo final, né? Para não deixar aquela questão de tenta uma coisa, em duas fazendas não funcionou, isso aqui não dá certo. Vamos para outras duas, testa mais duas, não funcionou. Então, é difícil ver se funcionou se não for em uma alta escala, né? Então, esse tipo de modelo te dá essa oportunidade de fazer em alta escala, ou seja, fazer com 10 mil fazendas esse modelo, sem... E aí te dá uma resposta, você ganhar... Se eu ganho final aqui de 2% por quilo, né, de animal, então te dá qual que é o custo-benefício, né? A gente tem muitas perguntas, né, que a indústria nos põe, muitas aí que vai demorar muito tempo para chegar na resposta, mas algumas são bem fáceis de responder, né? Então a gente está indo nesse sentido aí. Certo. Nessa discussão, a gente está falando de volumes gigantescos aqui, né? O cliente hoje, o cliente que bate no laboratório, é mais a indústria ou é alguma coisa mais governamental? São órgãos, interesses? Claro que o governo tem um interesse. Qual que é esse direcionamento via universidades? Então, a gente atende aos dois lados, né? Eu como líder do laboratório, minha função é agarrar fundos, né, para conseguir expandir, né, o time. A gente está com 15 pessoas agora. A gente atende aos indústrias, né, integradoras,
Eles nos têm perguntas, nos fazem contratos separados, mas quem realmente financia a gente muito mais é o USDA, é o Departamento de Defesa Nacional também, com perguntas específicas para a preparação, né, contra doenças aí que a gente pode mencionar, African Swine Fever, né, e a PPA e peste suína clássica, né? São os principais temas. Então a gente ajuda aí a desenvolver os modelos de espalhamento do país para ir revisar os livros de emergência, né? Aqui nos Estados Unidos tem um livro de resposta, né, que eles chamam de Red Book, que é o livro vermelho para peste suína africana. E tem perguntas que eles não conseguem responder pela questão de acesso ao dado, né? O dado é confidencial. A gente tem algumas questões que a gente tem um pouco mais de acesso. Então a gente trabalha em parceria com eles para responder perguntas, né, deles que a gente vai fazer caso entre no país. Certo. Bom, vou pegar uma fala tua lá no começo, coisa bem mais basal, depois a gente aprofunda aqui. Logo no começo falou do risco, né? A matemática que se faz em relação a controles de biosseguridade, que teu comentário foi em relação a visitas, a empréstimo de materiais, a entrada em igrejas, né? E aí nos Estados Unidos, claro, as igrejas são climatizadas e são muito mais fechadas que as igrejas numa realidade brasileira, que nós temos muitas igrejas aqui abertas e fechadas com cortinas, né? Onde o desafio aqui seria maior. E o nosso desafio viral aqui é menor, né, do que Sim. nos Estados Unidos. Mas eu acho que é importante esse reforço, né, da biosseguridade básica, né, e para ver aonde que a gente pode chegar no limite aí para associar uma questão financeira daquilo tudo que está se fazendo fora da igreja, mas para prevenir doenças. E em relação a isso aí, já engatando uma pergunta aqui, em relação ao... Depois a gente entra na questão dos caminhões aí e mais essa questão do espalhamento interno. Mas em relação ao risco da peste suína, considerando aí a República Dominicana, considerando essa proximidade, né, da peste suína, o que tu terias a nos dizer? Uhum. Só um comentário geral também, questão das fazendas abertas e fechadas. Aqui nos Estados Unidos, no sul, onde a gente está aqui, a maioria das granjas não são climatizadas. Elas são, lógico que tem ventilação por ventilador, mas são cortina ainda, né? E não são filtradas, né? Aí a gente vai subindo um pouquinho ali mais para Texas, aí até Kansas, Oklahoma, já começa a ter um pouco mais. Aí subiu lá pro Minnesota, pro Iowa, aí começa... Aí não tem jeito, né? É muito frio. Aí sim. E quanto à introdução, né, de peste suína africana. Bom, os Estados Unidos conseguiu pleitear à frente a OHA, né, que é a antiga OIE, uma zona, né, uma zonização para Porto Rico. Porto Rico é a ilha, né, associada aos Estados Unidos, mas caso venha entrar lá, não vai impactar a exportação. É possível fazer isso aí, qualquer país consegue fazer isso aí, sim, lógico, né, tem um pouco de trabalho para fazer. Então está se fazendo um trabalho muito forte lá no Porto Rico, tem muita questão de chegada de imigrantes, né, ilegais com barcos subindo, né, do DR para ali. Então é um trabalho bem forte lá, tem laboratório lá para testar essas questões, tem cachorro para tentar identificar lá, né? Então eles estão bem atentos a essa questão aí. E aí também o DR tem introduzido uma escola de treinamento de cães farejadores para eles lá e acabaram de formar alguns desses cães aí que estão dentro do aeroporto lá, né? E tem um incinerador, ou 6 incineradores, se não me engano, lá, para eliminar todo esse volume de produto aí que os viajantes lá gostam muito, né? Se olhar assim, né, os dados que o DR compartilha, que não são muito, né, tem um pouco de desconexão entre o governo e a indústria lá, tá por tudo, né, custa mais caro tentar controlar do que fazer uma eliminação sanitária e repovoar, né, mas aí tem questões políticas aqui, então esse risco, essa pressão de risco vai continuar por muito tempo, né, até conseguir se acertar alguma coisa.
E já se foi feito trabalhos de risco de introdução, né, nos Estados Unidos, tanto do DR quanto de Porto Rico. Tem intensificado os controles e tal, mas tem um risco, né, de chegar aí para aqui pro... E aí tá tendo bastante trabalho, né, bastante atenção nesse momento, tanto do México, Canadá e Estados Unidos, para se preparar. E uma das preparações é essa questão da certificação. Tem um programa aqui chamado US Chip, que é basicamente um programa de certificação que as granjas têm que ter uns critérios mínimos lá, biosseguridade incluído, movimentação animal incluído, para caso venha a ter uma infecção, se consiga demonstrar de que essas granjas aí têm dados o suficiente para poder se controlar, né? Tem pessoas que falam que já pode estar no país, outras não. Não vai se saber até conseguir se ver o primeiro caso, né? Mas uma questão importante é não só o risco aqui, mas o risco para o Brasil, né? Olhando o que está acontecendo na Ásia, Vietnã e outros lugares, demora mais tempo para o sinal clínico aparecer, né? Aí você pega uma granja que movimenta muito animal, a chance de já estar espalhado por muitas granjas no momento que encontrar é significativo, né? Então, a gente tem que trabalhar com cenários um pouco mais demorados, né? Um pouco mais atrasados para a eliminação, não aquela questão que vai... Você pergunta para o Serviço Veterinário Oficial, quantos dias para detectar o primeiro caso? 5 dias, né? 5, 7 dias, o pessoal comenta, né? Para aftosa, tudo bem, né? Para aftosa até isso aí é válido, mas para a questão peste suína africana, até então, né, os países, veio agora aí a Itália, né, com 3 casos aí semana passada já em população doméstica, tá espalhando, né, lá pegou na vida silvestre, agora já vão entrar naquele ritmo de outros países da Europa, né, e aí para sair dessa é complicado. Sim. E se pega dentro desse comentário, aqui nós temos, né, frigoríficos, né, que abatem aí 5, 7.500, 8.000, 9.000 suínos por dia, né? Se pegar uma semana aí, a movimentação é intensa mesmo, né? Isso animais que estão indo para a indústria, né? Mas como fala, desmame. Quando falou dessa movimentação, os animais são granjas de suínos desmamados, né? É direto para o into finish ou tem mais um movimento da creche junto? Tem de tudo, né, É todos. tem de tudo, tem de tudo. Pega o transporte de semi, Uhum. desde o transporte de semi, leitão desmamado, leitão que vai para terminação, né? Grande movimento. Mas vamos entrar nessa questão do transporte aí, Gustavo. Tá. O que tem de mais moderno hoje, ou dentro da tua pesquisa, né? Aonde está o maior risco em relação aos transportes? O transporte a gente viu que é inevitável, né? Então Sim. tu está mapeando, né? Tu tem esse mapeamento na mão, tu tem essa modelagem na mão e a gente sabe do risco associado à introdução de animais na reposição, mas também a frequente entrada de evacuação, entrada de caminhões que vão para a indústria ou de outras granjas, né? Nas granjas de produção. Eu gostaria que tu puder nos passar um cenário em relação a essa questão, limpeza, desinfecção de caminhões e a esse risco associado, né, ao espalhamento de doenças. Por incrível que pareça, assim, o volume de pesquisa no espalhamento de doenças por veículo, né, movimentação animal é muito pequena. A Europa aí tem 2 artigos que eu lembro que são publicados muito pouco, pela questão da dificuldade de conseguir o dado, né? O dado aí ele é bem complexo de dar, dado muito grande, tem que entender de análise de redes, né, para conseguir lidar com esse dado. Tem um trabalho da Alemanha que já fizeram a descrição lá da rede de movimentação deles, né? Tem uns trabalhos aí, 2 trabalhos na Inglaterra também, e é isso aí, né? Aqui nos Estados Unidos a gente trabalhou com esses dados, a gente continua trabalhando com os dados, né? É um parte forte do nosso trabalho. E a gente vê aí que 80% do espalhamento de doenças, falando aí de PRRS, né, e PAD, PED,
pode ser atribuído pela movimentação animal entre fazendas, sem considerar o tipo de movimentação animal. E aí, depois da movimentação animal, vem a movimentação de alimento, né, de ração. Tá? E a rede de contato de veículos é enorme. 100 vezes a conexão entre fazendas pelos veículos é 100 vezes mais do que comparado com a movimentação de animal em si. Tá? Movimentou um animal, fez o desmame, movimentou para outra fazenda. Essa rede construída de animal é 100 vezes menos conectada do que a conexão de veículos. Tá? Na média, por dia, um caminhão transporta 2 trailers por dia, na média. Tá? Então, e aí a distância é 200 km, 100 km. A distância média de movimentação animal aqui, dos outros que a gente tem, 10 mil fazendas nos Estados Unidos, quase 50% do rebanho, é 57 quilômetros, tá? Porém, tem movimentação, né, entre estados, vai daqui lá para Iowa lá, então tem movimentações bem de longa distância. Então isso aí facilita, né, uma doença que está espalhando lá no norte, ser introduzida aqui e vice-versa. Lógico, o direcionamento da movimentação é importante, né? Aqui a gente espalha muito mais coisa para lá do que de lá para cá, porque está se exportando muito animal para lá, né, pro norte do país aqui. Então essas aí são as principais, né? Mas a gente também olha na questão dos vacinadores. Aqui tem grupos de vacinadores, a gente chama de crew, né? Que são os trabalhadores que entram aí numa van, né? Trabalham para a empresa, vão ou fazer limpeza do galpão, ou fazer vacinação, ou fazer desmame, né? O carregamento, né? Na madrugada. Como terceiro lugar, tá? Aí na questão dos veículos. Isso aí, tá? Sem considerar que esses veículos são desinfectados, né? Todos os trailers, né? Na região sul, eles passam por uma desinfecção entre o transporte, né? Tem a área limpa e a área suja, né? Da estação de limpeza. Bota aí muitos aí trailers, né? E o caminhão em si passa também por uma limpeza ali, vai pegar um outro trailer ali do outro lado. Porém, não se sabe muito bem a eficiência dessa desinfecção aí, tanto do veículo, né, da fronte do caminhão, quanto do trailer, né? No norte do país se faz baking, né, que chama aqui, que é depois da lavagem, bota em uma temperatura elevada o trailer para eliminar, né? Não se faz, é bem caro, né? Aqui não se faz no sul, a temperatura não permite. Aí a gente está falando do sistema TAD, do Thermal System. Uhum. É o baking, certo? Uhum. Só que não se sabe, né? Tipo, então o que a gente teve que fazer? A gente teve que simular isso aí, né? A gente sabe o GPS, a gente sabe que o caminhão passou por um cleaning. Sabe quantos minutos ele ficou lá. Ele saiu para outra fazenda para pegar outro animal. Então a gente reconstrói toda essa dinâmica aí para todos os caminhões, para toda a região. E aí se consegue aí abrir uma imagem, né, do que está acontecendo com essas conexões. Por alto, a gente teve que estimar, como não tem, a gente está agora coletando os dados, se fosse 0% eficiência nessa desinfecção e 100% eficiência liminal que está nos veículos, o número de propriedades conectadas pelos veículos diminui significativamente, se a desinfecção é 100%. Porém, os veículos que transportam alimento, né, ração, não passam por muita desinfecção. Então, rapidamente, em 60 dias, se conecta aí 500 propriedades com um caminhão. Se for ver os caminhões que carregam animais, menos, 200, 100, tá? Então, é importante, né, a gente agora tentar entender qual que é a eficiência da desinfecção. A gente está com um projeto agora aí, vai acompanhar por um ano, inúmeras estações de desinfecção, né, que são da indústria. Coletar antes e depois, ver se está infectado, né, se tem resquício de patógeno e depois o processo para tentar daí estimar uma distribuição aí de quão bom são os desinfetantes atuais e assim por diante. E aí se sugerir, né, se realmente se precisa fazer isso aí entre todas as visitas, todos os transportes, ou se dá para aliviar um pouco aí, porque se custa aí média 50, 70 dólares por limpeza, né? Aí você bota aí
uma empresa bota 500, 600 traders, aí você multiplica isso, dá um valor significativo, né? E esses 50, só para a gente associar aqui, esses $50, eles estariam diluídos em quantos animais numa carga? Uma carga aí de 500, depende do tamanho do trader, né? De 500 a 1.000 animais. E essa conta é interessante, né? Eu iria te perguntar antes, quando tu falava em PIRS e PED, qual que é o impacto financeiro dessas doenças? Se estimula o passado, né? Depende muito da empresa, depende muito do animal, né? Que vai ser infectado com uma sow farm, né? Um lugar de breeding comparado com o finish é bem diferente o valor, mas se estima aí $600 mil, 600 a 700, vai diminuindo mais as perdas, né? Se vai fechar a fazenda para por aí 3 semanas, aí dá 1 milhão mais ou menos, para conseguir limpar, né? Uma sow farm, digamos aí, com 2.500 reprodutoras, mais ou menos. Sítio 1 com 2.500 fêmeas. É. É a perda de 3 semanas de produção. É. Então, se botar na caneta aí, né, nos números gerais, por regiões, né, na média aí, tem regiões que tem média de 100, 110 casos, né, de por season, né? Aqui no sul começa aí em novembro, começa a esfriar, aí se começa o pico, né? Se dá o pico lá em final de janeiro, você tem o maior número de casos, e depois, agora no verão já não tem muito, né? Pela questão climática. Mas bota aí, multiplica aí essas 100, 120 por 1 milhão, né? Você pode tirar aí quanto que tá. Só uma doença a gente tá falando aí. Bota aí, falar de influenza, falar aí micoplasma, PCV2, dessas outras custo, né? Um custo mais elevado. E dentro, esse teu comentário da sazonalidade das doenças, que a gente conhece, né? A modelagem, ela leva em consideração, ou esse custo dos 50 ele é completo durante todo o ano? Não, leva em consideração, né? A gente sabe, né? Vai ter mais paramento no inverno. Se leva em consideração a temperatura ambiente também quando se faz o acompanhamento dos veículos, né? Se ele foi de uma granja infectada até chegar numa granja não infectada e espalhar lá, a probabilidade dele espalhar vai diminuindo conforme o tempo, conforme a temperatura que o veículo está sujeito, né? Então a gente calcula isso aí dinamicamente para cada um dos veículos. A gente tem a localização dos veículos a cada 5 segundos, né? Então a gente consegue calcular toda essa perda de potencialmente de espalhamento, né? Que é importante fazer também. E toda essa rede que tu fala em GPS, a questão do teu pessoal dentro do laboratório, o pessoal, eu não peguei o termo aí do pessoal da vacina, dos... Crew, são os ajudantes, né? Chama crew, né? É o pessoal que tem um líder e 4 outros trabalhadores, eles são responsáveis por serviços gerais da o trabalho fazenda. braçal, né? Isso. Que é um risco que também é um risco associado, né? Todo esse controle, aonde que está a praticidade aí, Gustavo? Um aplicativo, um controle mais específico assim para poder juntar tudo isso numa grande base de dados, né? Como que é feito na prática? Uhum. Na prática, a gente desenvolveu um aplicativo web, né, que é disponível somente pro governo e a gente tem 17 estados utilizando ele e tem mais ou menos 42 indústrias, né, empresas utilizando. É onde a gente comunica com eles, né? Elas conseguem ver para cada fazenda qual que é o risco, o que vai acontecer na semana seguinte. A gente sugere, tá com o projeto agora em andamento, não está pronto. Sugere a cepa da vacina, né, também, para PRRS, né, que tem uma variação genética importante, né, acontecendo. A cada 6 anos aí tem um PRRS completamente novo que surge, né. Então a gente também faz isso aí, a gente tem um banco de vacinas, né, desenvolvido por uma colega aqui também. Caso se tenha doença, tenha a sugestão do modelo que aquela vacina funcionar melhor,
Sim, então entrega a vacina para aquele produtor, né? Com antecedência de uma semana, caso o produtor decida utilizar, né? Tem algumas empresas muito grandes que decisão é verticalizada também, né? Que o chefe manda e o veterinário obedece. Então, às vezes não tem muita flexibilidade aí no que utilizar, né? De questão de controle. Mas a gente entrega aí dessa maneira. E, logicamente, que a gente vai no detalhe também, né? Às vezes nos perguntam, eu preciso saber essa fazenda aqui nos últimos 2 anos. O que aconteceu com essa fazenda? Como que ela foi infectada? Eu quero, por exemplo, transformar essa sítio 1 em sítio 2 ou 3, porque não dá para. Tá dando muito problema, né? Então a gente também sugere essa questão aí. É uma questão bem arriscada, né? É muita responsabilidade de sugerir ou transformar uma granja por isso, né? Até hoje só fizemos 2 dessas aí. E realmente parou, não se infectaram mais, né? Porque se foram para uma área, transformaram os animais numa área, botaram para uma área que não é muito longe dos outros, né? Fácil decisão, mas aquela localização onde estava muita infecção continua, e é justamente pela localização, né? Onde que está localizada a granja. Tem muita infecção na volta, não tem o que fazer muito ali, então se botou animais de menor valor naquela localização. Interessante, interessante isso. Deixa eu te perguntar, tu falou nos 2 anos e eu tenho uma curiosidade muito grande. Vamos pegar exatamente os últimos 2 ou 3 anos, que a gente viveu uma pandemia aí que bagunçou o sistema, né? Em relação a transporte, em relação a cuidado, em relação a pessoas. Tudo que a gente fala da profilaxia, muitas coisas foram repensadas e feitas com o que se tinha à mão, né? Com falta de pessoas. Como que foram esses anos aí da pandemia, Gustavo? Por outro lado, também teve uma maior consciência das pessoas em relação aos cuidados que foi colocado também para os animais, né? Sim. Então, a maior questão foi a questão dos abatedores, né? O abatedor não conseguia atender a demanda do campo. Se teve aí bastante problema de animais estar muito grande, já não conseguir chegar mais para abate. E o custo, né? Também se começou sabe como está a indústria, né? Do suinocultura muda muito, né? Questão do valor. Então, isso aí também começou a, a fazer um distúrbio, né, do sistema, onde estava tentando se economizar dinheiro com tudo, para tentar pelo menos ter algum ganho no final. E isso aí atrapalhou, né? Estava aí um exemplo que eu posso dar. A PD, né, porção epidêmica da ria, estava mais ou menos controlada, né, em algumas regiões. Aí se relaxou um pouco, né, porque tinha que fechar custo em outros locais. Voltou a ser um problema. Então, se está aí com casos aí mais que esperado, né? Quase o dobro, mais que esperado. E para questões de PERS, né? Que já está há 20 anos aí, é difícil dizer, né? Eu falo com os veterinários aí de campo aqui. Tem veterinário que se formou, continua no campo e continua com a mesma frustração desde quando começou, né? Como é que eu faço para ter menos surto de PERS e não se tem uma solução, né? Então, essa frustração aí acabou exacerbando também, né? Porque aí, com as pessoas não querendo trabalhar, né? A questão de mercado em si, de pessoal, né? Pessoal não querendo ir para as granjas e tal, teve que estressou muito tanto o veterinário quanto o gerente, quanto o funcionário da granja lá, acabou prejudicando a sanidade com certeza. E aumentou aí. Geral, né? No geral, se piorou a sanidade dos rebanhos aí. Ficou bem claro esse problema aí, né? A gente precisa ainda de pessoas, né? Não tá tão robotizada e informatizada a produção onde a gente consegue sobreviver sem pessoal. Sim. Especialmente nas granjas de reprodução, né? Que o plantel ainda está lá. Sim, O plantel que sofreu ainda tem matrizes sim, lá. sim. Mas muito bom, muito interessante a nossa conversa aqui, Gustavo. É legal de escutar áreas específicas, né? E que estão contribuindo aí
eu digo da porteira para fora, mas com uma relevância muito grande da porteira para dentro. Esse caso que tu falou de igrejas aí que mudaram o perfil nitidamente, é um caso de profilaxia através da, da estatística aí, né, de onde vai Uhum. acontecer o próximo risco. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @Ceva Suínos Brasil. Indo para um passo final aqui, Gustavo, tá há quanto tempo aí nos Estados Unidos? Eu tava na graduação em Santa Maria aí em 2000 e, vai, meio que dizer minha idade por aí, indiretamente, lá pelos 2006, aí o pessoal que tá em Santa Maria nesse momento aí não tem tanta greve, naquela época era uma greve por ano, né? Então numa dessas greves aí a gente decidiu o intercâmbio, aí acabei indo lá pra Minnesota nessa época aí, 2006, 2007, aí fiquei indo e vindo aí desde aquela época, mas na Carolina do Norte mesmo, me mudei pra cá em 2018, então tô aí 5 anos aqui, sem sair da região aqui. E qual que é a tua atividade de lazer aí? Qual que é o Gustavo fora do laboratório, fora da matemática aí? Qual que é a busca aí para poder se inspirar e fazer a conta mais certa quando voltar o trabalho? É difícil encontrar tempo, né, ó, nessa questão de tentar manter o laboratório funcionando, né, que sempre tem muita questão aí. Eu, minha escapa aqui, eu ando de bike de asfalto, né, então tento sair mais frequente possível aí. E também tenho alguns anos aí já eu mesmo faço meus teclados, sim, de computação, sabe, os teclados aí, keyboard, sim. Então aí acabo, tô envolvido nesse meio aí desse hobby aí de montar o próprio teclado para tentar dar uma diversificada na, na questão. Tô sempre no computador de qualquer maneira, né? Então essas duas coisas aí que a gente tenta aí. Aqui tem muita opção de caminhada aí, em montanha e tal. A gente também acaba fazendo umas questões assim, né? Sim, legal. Legal, Gustavo. Foi muito bom conversar contigo e ver essa realidade, né? Te agradeço aí pela tua disponibilidade de poder sair do laboratório, estar com 15 pessoas lá. Tem que estar bem orientadas para manter o trabalho, que é importantíssimo aí em relação à questão financeira, né? As maneiras de olhar onde que se pode ganhar ou perder em relação à produção. Nós estamos encerrando aqui. Eu gostaria que tu deixasse o teu comentário final, não só em relação ao que a gente conversou, mas em relação às possibilidades, né, que a veterinária, que é riquíssima, né, aí as nossas frentes de atuações, né, dentro e fora do país, né. Então, se tu quer dar a tua consideração final aí. Sim. Não, no Brasil tem muita oportunidade, né? A gente trabalha aí com o pessoal lá de Santa Maria, da computação, junto com a Secretaria do Estado aí, financiado pelo Fundesa, e a gente tem trabalhos ativos aí também, que envolvem, né, aí a coleta de animais mortos e o entendimento do espalhamento de doenças aí. Então tem muita pergunta a ser respondida por aí também. Então a gente continua aí o máximo possível aí trabalhando em parceria com o pessoal também. E o pessoal da veterinária, eu entendo o desejo de trabalhar com o animal em si, mas tem uma área analítica aí muito aberta, com pouquíssimos profissionais. Conversar com qualquer um que está tentando contratar pessoas que entendem da doença, entende de rebanho e entende de coisas analíticas, né, de forma geral, é absorvido rapidamente pelo mercado. Então, se você ainda está pensando ou está indeciso, será que eu gosto, não gosto, ou às vezes não gosta tanto dos animais, mas gosta
da questão analítica, e eu encorajo aí a continuar, que assim que entrar no mercado já vai ser absorvido rapidamente. Eu entendo que o perfil do estudante de veterinária tem mudado, né, ao longo do tempo, mais para a questão de pequenos animais, mas se falta muito, né, tanto no nível de empresa, tanto de governo, em órgãos internacionais, que pessoas que entendam de população animal. Então, fica aí só uma sugestão, né, se querem emprego quase que garantido aí, se dedicar a essa área aí, com certeza vai ser absorvido pelo mercado. Muito bom. Estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso SuinoCast, um episódio diferente hoje, com um recado muito direto do Dr. Gustavo Machado, e que a gente fala, né, veterinário tem que gostar de matemática, né? E é necessário, é uma ciência exata necessária. Ele falou aí do espalhamento de doenças, da questão de epidemiologia, e é líder de um laboratório de matemática, que auxilia tanto nas questões sanitárias, claro, e todo o impacto econômico que isso tem, eu diria, não só nos Estados Unidos, onde ele está trabalhando, mas com um impacto gigantesco no mundo, a se ver aí o que aconteceu com o mercado suíno depois da peste suína na China. Foi uma mudança completa em relação ao mercado e ao crescimento da suinocultura, muito do que aconteceu aqui no Brasil, e continuam sendo oportunidades para a gente rever nossas questões de biosseguridade e biossegurança. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua atenção, e esperamos nos encontrar em algum evento aí, em algum momento da nossa suinocultura. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando aqui, e vamos juntos nessa nossa caminhada. Um grande abraço.